Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Geografando, depois de uma pausa aí que tivemos por conta do fim do ano, né? No final do ano, parece que também os vídeos que eu publico não vão muito para frente, acho que é uma fase em que as pessoas estão realmente querendo um descanso mental e as coisas acabam ficando assim mais devagar, mas estamos de volta aí, depois dessas férias que aproveitamos. E vamos continuar nossas discussões. Afinal de contas, 2026 começou com um ano bem atribulado, né? Logo no início do ano, nós tivemos aí a invasão, né, do território venezuelano pelos Estados Unidos e toda a repercussão que nós estamos vendo. Repercussão que gera uma série de análises, vamos dizer assim, emocionadas, com pouca teoria, um pouco método. A nossa imprensa não tem um papel muito cidadão, né? Ela não busca informar, na maioria das vezes ela busca sensacionalizar essas situações, não convida a comunidade acadêmica ou até comunicadores com certo conhecimento na área para debater essas questões, né? Que ficam resumidas a pseudo-jornalistas especialistas, que de especialistas não tem muita coisa, né? Então, essa é a ideia de hoje, tentar compreender um pouco melhor a situação da Venezuela. E eu diria o seguinte, que já dando um resultado final para essa situação, eu diria que foi um golpe de grande sucesso dos Estados Unidos, de grande sucesso para a geopolítica estadunidense. Vejam só, os Estados Unidos sabia que não poderia comprar uma guerra de. Até poderia, mas na verdade não seria viável, ou não seria interessante comprar uma guerra de longas proporções com a Venezuela, até porque se sabe da dificuldade que está sendo a guerra da Ucrânia, e não é um paralelo absurdo, porque vejam só, em auxílio à Venezuela, nós temos tropas russas, inteligência chinesa também participando do conflito, né? Então, já sabendo que seria um conflito que poderia tomar uma proporção muito grande, levar tempo para ser resolvido, gerando crises humanitárias, questões humanitárias, como foi inclusive agora a questão da guerra Israel-Palestina, os Estados Unidos investiu em inteligência, realizar uma ação rápida, certeira, bem calculada, que absolutamente não foi a primeira, né? Vamos lembrar que anos atrás, um dos guardas pessoais, isso na primeira administração Trump, um dos guarda-costas pessoais de Trump foi capturado na Venezuela em operação especial. Ou seja, já havia estudos e tentativas anteriores de realização dessas ações. Não é algo que foi construído da noite por dia, mas os Estados Unidos deu um golpe de muita sorte, porque rapidamente conseguiu entrar em Caracas e capturar vivo o presidente Nicolás Maduro e levar para os Estados Unidos. É claro que tudo isso envolve não só uma logística externa, mas interna. Com certeza contou com é, suborno de algumas autoridades, né, locais, do governo venezuelano. E aí estamos, né? Maduro foi levado para os Estados Unidos para depor, será julgado. Estamos aguardando ainda esse processo de julgamento, mas digo que foi um golpe de sucesso para os Estados Unidos na medida em que não gerou uma guerra de grandes proporções, então evitou que esse conflito se alastrasse e conseguiu pegar uma das principais lideranças do país. Significa que o problema está resolvido? Absolutamente não. Né? A vice do Maduro já assumiu o poder, nada indica que ela vá fazer uma transição pacífica ou entrar em negociações mais sérias e diretas com os Estados Unidos, ainda é cedo para a gente pensar qualquer coisa, mas, no entanto, até agora nada indica isso. E a oposição continua basicamente na mesma situação que estava anteriormente, né? Não tem mais Maduro, mas tem um outro representante e a coisa continua funcionando. Então, absolutamente, a gente não sabe o que dizer quais serão necessariamente os próximos capítulos, mas foi um golpe de sorte dos Estados Unidos. Também surgiram várias questões, como, por exemplo, um possível acordo entre Rússia e Estados Unidos, na medida em que os Estados Unidos concederia à Rússia sua autoridade sobre a Ucrânia, a Rússia concederia a autoridade americana, estadunidense sobre a Venezuela, né? O que também possibilitaria à China algumas a reivindicar algumas questões sobre Taiwan. Não sei se
questão pode ser levada verdadeiramente muito longe, né? É claro que na geopolítica isso é comum, acordos desse tipo, né? A gente concede a vocês tal território, nós concedemos esse de volta, nós fazemos vista grossa para isso, para aquilo, mas de qualquer forma o que eu gostaria de dizer é que para os russos e para os chineses foi um golpe sério, na medida em que eles perdem uma região geoestratégica muito importante. E antes de tudo, para dar sequência ao que nós vamos discutir hoje, eu acho fundamental compreender o que está em jogo. Nós estamos discutindo um processo de uma nova ordem mundial que vem se consolidando. Essa nova ordem mundial, marcada pela queda de influência dos Estados Unidos na organização da geopolítica internacional, e sempre que uma ordem mundial se transforma, ela abre espaço para uma nova ordem, ou seja, novos atores vão produzir nessa ordem mundial sua hegemonia, seu poder mundial. Os impérios, no seu processo de queda, mostram suas garras. É muito difícil uma transição pacífica. Os impérios lutam até o final para se manter no poder, com todas as armas que estão disponíveis. Então, na medida em que a ordem mundial se transforma, os conflitos tendem a ficar mais sérios. Exemplos de transformação nessa ordem mundial foi, por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, além de todo o processo da Guerra Fria. Mas vejam só, hoje uma guerra mundial desse nível é impraticável por conta do armamento nuclear. Então nós temos novas dinâmicas de conflitos na geopolítica mundial, que se dá principalmente através das guerras híbridas, e eu não vou me ater a desenvolver muito esse conceito, peço que vocês vejam no canal os vídeos sobre guerras híbridas. Também nós temos novas dinâmicas associadas a serviços de inteligência local, essas ações mais rápidas de pequenos grupos, né? E é claro, as proxy wars, guerras por procuração, que se mantém ainda numa lógica muito parecida com a da Guerra Fria, onde você financia países para lutar em seu nome, é o caso da Ucrânia, né? A proxy war da Ucrânia, é também o caso de Israel-Palestina, a proxy war. Israel representa os interesses dos Estados Unidos, do Ocidente, a Palestina muito alinhada aos interesses de algumas potências no Oriente Médio, inclusive dos BRICS. Então, uma coisa se mantém, mas esse processo de transformação é importante. Agora, vocês que acompanham o canal devem saber minha opinião sobre tudo isso, né? Eu considero que China e Rússia, tal como os Estados Unidos, são países imperialistas. A grande questão aqui, eu já defini imperialismo com vocês, a partir do Lenin, com o processo de exportação de capital, associado a um certo militarismo. Importante também colocar que China e Rússia são imperialistas, representam imperialismos diferentes, com suas marcas locais, não é? Com suas particularidades históricas, e que principalmente a China representa um processo de transição do imperialismo para um outro sistema. Eu defendo a tese de que a China, a China inevitavelmente passa pela fase imperialista como condição de acessar o sistema econômico mundial. Ou seja, seria impossível não passar por essa fase. É um produto histórico, uma marca do capitalismo, sem a qual a China não se insere nessa ordem mundial. Agora, é totalmente diferente o imperialismo chinês do americano. Vamos dizer que o imperialismo chinês é muito mais leve, basta a gente analisar como a China lida com as dívidas dos países do terceiro mundo, ou como são feitas as negociações com esses países, onde geralmente a gente tem um certo nível de ganho mútuo entre eles, né? Com praticamente nenhuma intervenção, né? Nenhuma intervenção internacional, a não ser em casos específicos nas fronteiras chinesas, que envolvem, por exemplo, a Caxemira, ou a fronteira mais a leste da Índia também com a China, que são regiões de disputa, mas que não representam absolutamente nada de importante quando a gente fala do imperialismo chinês. Isso é importante porque, né, a gente precisa desmistificar, de certa forma, um pouco essa ideia de luta do bem contra o mal, né, porque é importante colocar que os chineses e os russos defendem a Venezuela também com interesse de explorar o seu petróleo. E se nós criticamos os Estados Unidos pelos seus interesses imperialistas a respeito do petróleo venezuelano, a gente não pode deixar de ter uma certa crítica aos interesses chineses e russos. É claro que, da maneira como os chineses e russos fazem, que a gente observa no cenário internacional, particularmente a China, é diferente. Os Estados Unidos vem, bombardeia e toma força.
A China cria negociações, geralmente oferecendo acordos de ganho mútuo, que representa, por exemplo, grande participação do país no processo de exploração, produção de infraestruturas, inteligência, transferência de tecnologia e por aí vai. Então, é preciso entender que ambos são imperialistas, mas que usam esse imperialismo por vias diferentes. Eu diria que enquanto os Estados Unidos apelam para uma certa negatividade no seu poder, né, um poder negativo, ou seja, um poder que é dado pela alteridade, que chega destruindo tudo, a China tem um poder muito mais sofisticado nesse caso. E os Estados Unidos teria tudo para ser mais sofisticado do que isso, até pela sua questão cultural. A China não tem o mesmo poder cultural que os Estados Unidos. Então, a China poderia, é claro, teria muito mais dificuldade em utilização de um poder positivo, ou seja, um poder que se dá pela identificação. Que isso daí significa o quê? Produção de infraestruturas na Venezuela, né? Transferência de tecnologia, tudo aquilo que eu falei. Então, os Estados Unidos teria muita chance, e eu vejo que é um erro estratégico terrível para os Estados Unidos, uma burrice, para ser mais sincero, né? Os Estados Unidos poderia muito bem, é, por via de uma diplomacia, conseguir bons acessos ao petróleo venezuelano. Se os Estados Unidos se comprometesse diplomaticamente a realizar acordos com a Venezuela, que prevêem a transferência de tecnologias, a mesma coisa que a China faz, construir infraestruturas, estradas, né, infraestruturas de energia, oferecerem inteligência na exploração. Os Estados Unidos teria tudo para já estar há muito tempo explorando esse petróleo. Só que os Estados Unidos têm uma tradição na geopolítica mundial que é uma tradição militarista, bandoleira, para a gente dizer a verdade, né? Bem, né, no nível de mercenários, né? Que chegam, extorquem o país e pela força bruta querem que suas questões sejam resolvidas. Então acredito que isso dá um panorama muito geral. Tem outro vídeo no canal anterior a toda essa situação, mas onde eu explico mais exatamente o que eu acho das tensões entre Estados Unidos e Venezuela. Então, de um modo geral, eu penso algo nesse sentido, né? Que nós podemos estabelecer esses parâmetros de início para a nossa conversa. Mas hoje, mais exatamente, isso daqui foi um comentário muito geral sobre todas essas questões e questões que eu acho importante se posicionar. Particularmente, eu não vejo muito o governo Maduro com bons olhos, né? Eu acredito que, do ponto de vista eleitoral, há questões a serem pensadas. Eu não acho que a resolução para esse problema passa pela invasão que os Estados Unidos fez no país, mas eu acho que sua política interna e externa é complicada, precisaria ser revista. Mas tudo bem, hoje eu não pretendo analisar a política venezuelana, nas suas particularidades nacionais ou internacionais. Hoje eu quero trazer pelo viés da geografia, as possibilidades de realizar uma verdadeira análise dessa situação. Porque o que eu tenho visto são análises muito emocionadas, análises que vêm tudo nesse conflito, desse processo de radicalização mundial da política, né? Onde, mais uma vez, né, os bolsonaristas acham incrível o fato de que o Trump sequestrou o Maduro. Não sei ainda por qual é a relação dos bolsonaristas com Trump, né? Trump já afirmou, chegou a afirmar que não gosta de Bolsonaro porque ele é um homem covarde, já abraçou o Lula, não sei ainda qual é a relação que eles têm com o Trump, né? Então, um desejo reprimido, talvez. E o que a gente vê, então, pela geografia, é a possibilidade de fazer uma análise mais saudável, mais científica e mais filosófica. Isso não significa neutra, viu? Eu não acho eu não acho a neutralidade possível. E, na verdade, dificilmente algum autor acha isso, né? Até os positivistas, né, na figura de Max Weber, já há tempos não propõe mais a ideia de neutralidade, né? Eles chamam de neutralidade valorativa, né? Tentar ser neutro, mas compreendendo que eu tenho certos valores. Então, é impossível uma análise neutra. E quem acompanha o canal sabe meu posicionamento a uma esquerda mais radical, comunista. Então, a análise que eu pretendo fazer aqui vai se encaminhar a partir desses ideais que podem ser criticados absolutamente, desde que com respeito e com qualidade de teoria e método, que é o que falta absolutamente a todos que querem falar sobre esse assunto. Né? Parece que ocorreu a guerra da Ucrânia e a Rússia, apareceram milhões de especialistas em Rússia e Ucrânia. Né? Aconteceu a guerra Venezuela,
Agora, Estados Unidos, milhões, nem de guerra a gente pode chamar, talvez, mas de uma operação especial, e tem essa diferença, né? Apareceram milhares, milhões de especialistas em Venezuela, gente que não sabe nem o que está acontecendo, absolutamente nenhum dos eventos, e se propõe a falar alguma coisa. Então, a gente tem que voltar a ter um pouco de vergonha da nossa burrice, acho importante. Né? Acho que ter vergonha de ser burro é importante. Nos assuntos que a gente não sabe, é melhor se calar, esperar ou no mínimo tentar compreender, antes de emitir qualquer opinião, né? Bom, então a partir de agora, esse vídeo eu gostaria de fazer como uma análise de mapas, né? Vou trazer para vocês então 10 mapas que falam algo a respeito desse conflito. Eu sei, eu tenho vídeos mais sistemáticos sobre essa análise, mas eu acho que os mapas vão nos ajudar bastante a compreender essa questão, dando materialidade. Então, é uma análise realmente que eu gostaria de fazer de aspectos distintos, mas que se conectam, ao final, como veremos, né? Então, para começar, vamos logo ao nosso primeiro mapa. Então, todos os mapas aqui, de alguma forma, dizem respeito a esse conflito que nós estamos observando hoje. Muito bem, começando aí pelo nosso primeiro mapa. Bom, esse mapa aqui, ele diz respeito à produção de petróleo na Venezuela. Vejam só então, né? Então esse primeiro mapa eu acredito que seja fundamental. E por que que ele é fundamental? Porque passa, né, o conflito entre Venezuela e Estados Unidos passa necessariamente por essas disputas em torno do petróleo. Vejam só, a Venezuela é o primeiro maior reservatório de petróleo do mundo, como veremos em outros mapas. Tem então essa riqueza fóssil gigantesca. Isso torna a Venezuela o centro do poder econômico, um dos centros do poder econômico e energético mundial. Quando a gente compara a Venezuela com a situação de outros países, isso acaba esclarecendo ainda mais qual o interesse dos Estados Unidos. Então, nós temos aqui um mapa, né, mostrando tanto as principais reservas, os principais reservatórios internos do país, quanto os principais reservatórios de plataforma, né, que ficam ali na plataforma continental, ou seja, no oceano, na plataforma oceânica. Então, vejam só. Esse é um primeiro ponto de interesse, né? Eu acho que aqui qualquer discussão a respeito de uma geopolítica, né, baseada na luta por democracias, pessoal, isso é muito infantil. Isso é quase como uma vã esperança, né? Quer dizer, países não movem exércitos em torno dessa ideia de democracia. Vejam só, nem a União Soviética fazia isso, né? Não vai mover um exército gigantesco na defesa de um outro país, pela defesa necessariamente do socialismo. E o capitalismo também não faz isso, né? No máximo, emitem notas, dão auxílio financeiro, pode ser, mas esse ataque dessa proporção não há interesses. E eu acho que pior ainda isso se torna quando a gente observa o fato de que esses interesses foram desmascarados pelo próprio Trump. Então, o próprio presidente dos Estados Unidos chega e fala: não, nosso interesse é o petróleo, nós vamos retomar a produção de petróleo, e é isso. Então, assim, eu digo isso porque é toda uma fábula, né? E eu acho que essa fábula é muito perigosa, de ficar colocando que, olha, tal presidente foi derrubado, vamos comemorar, é uma vitória da democracia. Não há vitória da democracia. Quando um país invade o outro, derruba um presidente, sequestra um presidente, com a única intenção de tomar os seus recursos, isso é um ato absolutamente antidemocrático. E você colocar isso na seara de uma vitória da democracia é muito complicado. É muito complicado. Há um retrocesso, de fato. Há um retrocesso. Então, isso daqui é só para a gente observar as reservas. Esse outro mapa aqui começa a expandir um pouco mais o nosso horizonte de análise. Vejam só, é importante colocar que essa reserva de petróleo que fica aqui, tanto no interior, no continente, na Venezuela, quanto em alto mar, ela tem uma franja que vem desde a Venezuela, passa pela Guiana, pelo Suriname, chegando até o Brasil em diversos reservatórios vindos desde o Amapá, passando pelo Pará, ali a margem equatorial, continuação dessa bacia que vem desde a Venezuela, e depois conectando com outras que passam ali pelo Maranhão, pelo Ceará e pelo Rio Grande do Norte.
Por que que isso daqui é importante? Porque vejam só, quando nós analisamos geopoliticamente, é importante compreender que os Estados Unidos calcula os seus interesses não apenas em nível nacional, ou seja, não apenas em nível do que ganharemos com a Venezuela, mas como, ao tomar o território da Venezuela, nós teremos um horizonte de ação em relação a outros territórios. No caso da Guiana, por exemplo, já há várias denúncias das próprias autoridades da Guiana a respeito de negociações desequilibradas em torno da exploração do petróleo entre Guiana e Estados Unidos. Como a Guiana é um país muito fraco, sem exército, na verdade só possui uma polícia nacional, sua defesa é feita pelos Estados Unidos, a Guiana não tem muita margem de negociação. Né? Infelizmente não tem muita margem de negociação com os Estados Unidos, de modo que fica sujeita aos seus interesses. Mas essa reserva na Guiana foi recentemente descoberta, aí durante a pandemia, no período 2021, 2022. Desde então começa a se explorar o petróleo na Guiana, inclusive foi o país que mais cresceu durante a pandemia. Então, os Estados Unidos já têm acesso a essa reserva que passa principalmente pelas Guianas, né? A Guiana, o Suriname e a Guiana francesa com mais dificuldade. Claro, a Guiana francesa é território da França. Mas entre a Guiana e o Suriname, os Estados Unidos têm boa capacidade de intervenção. Fato é que, como veremos, os Estados Unidos demanda cada vez mais, né, é um viciado em petróleo, demanda cada vez mais esse recurso energético, né? Então, toma esses dois territórios, passa a explorar o seu petróleo, mas ainda fica dependente. Aí que entra o caso da Venezuela. É preciso também ter o petróleo resultante, né, da maior bacia de petróleo do mundo, que está na Venezuela. Então, a questão de segurança nacional para os Estados Unidos, porque sua economia é altamente dependente e os Estados Unidos têm tido grande dificuldade de acesso às reservas mundiais de petróleo. Aí que entra o Brasil. Então, vejam só, o Brasil vem de aí uma longa discussão na ONU para incorporar a margem equatorial, que está além do seu limite fronteiriço em alto mar. Foi concedida a exploração ao Brasil, mas por que que isso é importante? Porque eliminando as barreiras da Venezuela, os Estados Unidos certamente colocará seus olhos, na verdade não colocará, já está com seus olhos no Brasil, em relação ao que pode explorar da margem equatorial, não é? Basta lembrar, quando a gente teve aí anos atrás, a lista que saiu, né? Foi divulgada com dados, né? Que saiu nos Estados Unidos, que na verdade foi vazado, né? O relatório com dados sobre a Petrobras, dados sigilosos que o governo dos Estados Unidos tinha por via da espionagem da Petrobras. Então, quando a gente observa também o caso do Brasil, é importante notar que a Venezuela funciona, de certa forma, também como um bastião, não é? Quer dizer, um ponto de equilíbrio para essas relações com o Brasil. Se a Venezuela cai, se o seu governo cai, os interesses norte-americanos certamente vão dar uma guinada mais intensa para essas regiões brasileiras, como já vem dando. E não só em relação aos seus recursos petrolíferos da margem equatorial, mas também em relação à Amazônia, o que também é muito problemático. Veja aí que um dos principais argumentos do Trump para a invasão da Venezuela foi o fato de que ali existiria um grupo de narcotraficantes, que Maduro seria o seu líder, e que os Estados Unidos já tentou, com Trump, estigmatizar Lula como líder de um grupo terrorista, quando tentou colocar o PCC na lista de grupos de terrorismo internacional. Né? E na época também se tentou vincular a imagem de Lula com o PCC, o que foi um indício também de uma continuidade de uma certa guerra híbrida contra o Brasil. Então vejam só, a Amazônia também entra nessa jogada. O interesse dos Estados Unidos com a Amazônia é amplo. Quando a gente considera a fronteira norte brasileira com a Venezuela, ela é praticamente não ocupada, a não ser por pequenas e esparsas bases militares. Estados Unidos teria grande acesso à ocupação do interior da Amazônia por via de desestabilização ou seja pela via que achar necessário, né? Então, é uma possibilidade também, quer dizer, com a queda do governo Maduro, tem tanto uma fragilização em relação à geopolítica energética da margem equatorial brasileira, quanto também uma fragilização da geopolítica que envolve o norte do Brasil, particularmente a Amazônia. Nada impede, até então, que os Estados Unidos tente vincular a região amazônica a um território de movimento de narcotraficantes e colocar que sua intervenção na região é uma necessidade para garantir a paz e a democracia mundial e incorporar esse território.
Isso não é antigo, isso vem tanto de interesse de países europeus quanto dos Estados Unidos, isso já é denunciado na geografia brasileira há muito tempo. Agora, os Estados Unidos volta seus olhos também para outros países, como por exemplo a Colômbia, né? E aumenta então sua zona de interesse em relação a países amazônicos. E veremos também mais à frente por outro mapa o porquê que isso ocorre. Muito bem, o nosso próximo mapa, então, vamos agora ao nosso terceiro mapa, talvez aqui mais um infográfico, né? A gente tem os principais países no mundo, né, em reservas de petróleo. Vejam bem aí que a Venezuela se destaca em primeiro lugar, depois a gente tem a Arábia Saudita, né? E depois vários outros, como o Irã, né? O Canadá, né? Inclusive o Canadá com maiores reservatórios de petróleo do que o Irã, né? O Iraque, o Kuwait, a Rússia e por aí vai, né? Então vejam só, esse daqui é um infográfico importante, porque aqui nos permite ter uma dimensão maior daquilo que nós podemos compreender como uma geopolítica mundial. Por que será então que os Estados Unidos têm tanto interesse nas reservas de petróleo da Venezuela? Isso só pode ser esclarecido se nós pensarmos a geopolítica no seu nível mundial. Né? O Mackinder, grande geopolítico, geógrafo inglês, ele vai dizer que a partir de 1492 se inicia a chamada Era Colombiana. O que ele quer dizer com isso? Que a partir de 1492, com a chegada de Cristóvão Colombo na América, não se pode mais falar de geopolítica sem pensar ela num sistema integrado. Ele ainda não usa a expressão sistema mundo, isso vai aparecer mais no Immanuel Wallenstein, né? Mas o Mackinder, ele inaugura, de certa forma, essa noção de um sistema mundial quando ele comenta sobre a Era Colombiana, né? Então, por que que isso é importante? Vejam só, porque quando nós consideramos os países aqui, nós vemos que há uma disputa em relação ao petróleo no mundo, né? De um lado, a gente tem países que estiveram em centros de disputa muito intensas com os Estados Unidos. E vejam só, os países que produzem mais petróleo no mundo, são os países do Golfo Pérsico, estão envoltos de uma série de conflitos que são muito importantes a serem considerados para compreender a questão venezuelana. Por quê? Porque é importante notar que os Estados Unidos ele recorre ao petróleo venezuelano porque ele sabe que o petróleo do Golfo Pérsico, que não é o maior reservatório de petróleo do mundo, né? Mas é a região com maior produção de petróleo, né? Essa região é uma região instável. Então, os Estados Unidos não pode contar, sua segurança depende da possibilidade de ter um segundo horizonte de oportunidades. Então, não pode contar unicamente com o Golfo Pérsico. Onde a gente procura? Bom, de tudo que nós temos disponíveis, bom, os Estados Unidos já procurou em alguns, na Líbia, por exemplo, quando derrubou o Muammar Gaddafi, né? Recentemente, no conflito com o Irã, os Estados Unidos viu que tinha esse impasse, né? Mas também foi uma guerra por conta do petróleo. E agora a gente vê a Venezuela. A Venezuela é um país fragilizado, com sanções econômicas, com dificuldade para se manter. E os Estados Unidos aproveitam essa fragilidade para, mais uma vez, retomar a sua área de ocupação. Quer dizer, retomar a possibilidade de um grande reservatório de petróleo que esteja disponível nas suas mãos. Então, isso é fundamental. Se a gente não compreender que as ações na Venezuela revelam a dificuldade que os Estados Unidos têm a nível mundial de conseguir esse petróleo, a gente não entende a situação. Se os Estados Unidos tivesse fácil acesso ao Golfo Pérsico, talvez não fosse tão intenso esse choque com a Venezuela. Mas dado o fato de que é cada vez mais acirrada a geopolítica, essas disputas energéticas entre China, Rússia e Estados Unidos de um lado, e a principal zona produtora de petróleo do mundo, por outro, acaba ficando restringida, qual é a solução? Buscar na Venezuela. É claro que os Estados Unidos, como eu disse, ele é viciado em petróleo. Então vejam só, a gente tem aliados clássicos dos Estados Unidos e do Canadá, que entra como terceira maior reserva de petróleo do mundo, né? O próprio Estados Unidos, que é um produtor considerável, a Líbia, o Iraque, que já pode ser considerado zonas ocupadas pelos Estados Unidos, né? E agora, é claro, ocupar a Venezuela. Não vamos nos esquecer de que também o Brasil está aqui embaixo, né? Com uma certa expressividade, apesar de que não é dos maiores. Bom, continuando no nosso próximo mapa, esse é muito interessante. Esse é o mapa do narcotráfico na América, no continente americano. Vejam só,
Uma das grandes acusações do governo Trump em relação a Nicolás Maduro foi que ele era líder de um grupo de narcotraficantes e que esses narcotraficantes, principalmente a partir da Venezuela, estariam levando drogas, né, para os Estados Unidos. E que seria, então, um dever moral dos Estados Unidos combatê-los e impedir que a produção de drogas se alastrasse. Né? É interessante que um dos maiores produtores mundiais de drogas é o próprio Estados Unidos. Né? Depois que os Estados Unidos invade, durante a ocupação do Afeganistão, os Estados Unidos se torna um dos grandes centros produtores de droga no mundo. No Afeganistão, era muito comum o cultivo da papoula, né, que era a base, né, para a produção do ópio, que é a base da produção de heroína. Hoje o Talibã é o grande produtor de heroína, mas os Estados Unidos, durante seu período de ocupação, por via da CIA, foi um dos principais cartéis de droga do mundo, responsável por produções maciças, principalmente relacionadas à heroína, e também durante a Guerra do Vietnã. Né? Vamos lembrar, olha que interessante, né? Quando que ocorre o vício em heroína no mundo? A partir dos anos 70, né? Final dos anos 70. Olha que interessante, bate justamente com a Guerra do Vietnã, né? Com o retorno dos soldados do Vietnã. Esses soldados que retornam do Vietnã por via da CIA trazem a heroína e inundam o mercado estadunidense com a droga. Então vejam, os Estados Unidos é ele mesmo um grande produtor de drogas. Eu exploro isso no meu primeiro livro, né? A Nova Geopolítica, onde eu faço uma análise da guerra do Afeganistão, e lá vocês vão encontrar, se vocês adquirirem dados mais específicos, tem um capítulo só para falar da produção de drogas pelo lado dos Estados Unidos, por via dos Estados Unidos. Então, esse discurso do Trump de que a Venezuela é um grande produtor de drogas, eu acho um discurso que falsifica a realidade, hipócrita, fundamentalmente, né? Trata-se de um discurso absolutamente hipócrita, na medida em que o próprio Estados Unidos é um grande produtor de drogas, né? Mas, enfim, o próprio mapa desmente um pouco essa situação. Vejam só que nesse mapa nós temos aí uma divisão entre os produtores de coca e os produtores de maconha. Os produtores de coca na América do Sul, maconha no México. Veja que a Venezuela nem se enquadra num grande produtor. Né? A gente não tem uma especialização na produção de drogas na Venezuela. Diferente, por exemplo, da Colômbia, onde a gente sabe que até uma parcela do PIB depende da produção de drogas. Né? Mas no caso da Venezuela, não. E ainda mais, quando a gente vê as rotas as principais rotas da cocaína e as principais rotas da maconha no mundo, a gente vê que elas, inclusive, evitam o território venezuelano. Vejam só, né? As principais rotas que saem pelo Caribe, elas saem principalmente da Colômbia, e as que vêm em direção ao Brasil passam pelo sul da Venezuela através da floresta amazônica, né? Ou contornando o próprio Brasil pelos países andinos. Então, a própria Venezuela não é um grande centro nem produtor, nem comercializador de drogas. Então, esse mapa aqui é interessante porque desmente toda essa propaganda, né, que o governo Trump vem criando sobre a Venezuela, o que também dá oportunidade da gente apontar a hipocrisia dos Estados Unidos nesse setor. Né? Existem relatos terríveis sobre a produção de drogas pelos Estados Unidos, né? Inclusive como uma necessidade muito importante para a economia americana durante o processo de ocupação do Afeganistão. Então fica aí também essa questão. Esse mapa é muito interessante porque esse daqui foi publicado pelo Milley, né? Foi publicado pelo Milley nas suas redes sociais, né? Um mapa que mostra a América do Sul naquele tom muito brega, né? É muito brega, muito. Não sei nem quais palavras mobilizar nesse caso, mas naquele tom infantil, vamos dizer assim, né? Sobre a América do Sul. Quer dizer, até pouco tempo o Brasil era governado por um direitista, que era o Bolsonaro. Que mudou de Bolsonaro para cá para virar essa favela da qual ele está colocando. Mas é interessante porque quando o Milley postou isso daqui, eu acho que isso exemplifica muito essa tendência dessa geopolítica mundial em também assumir um pouco os extremos dessa política. Né? A política que hoje vai se extremando entre uma direita radical e uma esquerda que, de maneira suave, mas começa a apresentar um traço ou outro de um certo radicalismo, se reflete na própria geopolítica.
Então, esse mapa aqui mostraria de forma, claro, totalmente ideologizada, né, a diferença entre países de direita e de esquerda na América Latina, a esquerda representando essas favelas e a direita um mundo, um paraíso, né? O que qualquer imbecil sabe que é absurdo, né? A América Latina a América do Sul, nesse caso, é uma região de contrastes, né? Em todos os países a gente verifica os dois cenários, né? E propriamente a própria Argentina, a gente sabe muito bem que está longe de ser esse paraíso, continua um país numa crise profunda. Então isso é interessante para a gente pensar a própria situação da Venezuela, né? Entender que América Latina, e no caso aqui que nós estamos analisando a América do Sul, passa por certos ciclos, né, políticos. Por vezes, né, com algumas ondas à direita e algumas ondas à esquerda. Bom, isso é típico no mundo, certo? Por que isso é típico das democracias? Porque na medida em que o governo fica muito tempo no poder, uma crise ou outra começa a se produzir e é claro que a população culpa o governo por essa crise. Logo, a população passa a apostar suas fichas num outro candidato. Então a esquerda vem, vai indo bem, de uma crise, não, vamos apostar na direita agora. A direita vem uma crise, vamos apostar na esquerda. Só que no caso da América Latina, eu recuperaria aqui o pensamento do sociólogo Agustín Cueva. Quer dizer, que esses ciclos de transformação política na América Latina, caminhando à direita ou à esquerda, não fazem parte apenas de um processo que seria, desse ponto de vista que eu mencionei anteriormente, orgânico, quer dizer, algo que ocorre quase de maneira espontânea ou natural. Esses ciclos de transição à direita ou à esquerda muitas vezes dizem respeito também às alterações na geopolítica americana e às crises dos governos americanos. No caso da Venezuela, é importante notar como ela se mantém à esquerda, né? Impávida à esquerda desde Hugo Chávez. Né? E pagou um preço muito caro por desafiar diretamente os Estados Unidos, mas que outros países acabam fazendo essa transição, né? Indo à direita ou à esquerda, como nós podemos aqui observar. Então, é uma oportunidade também para a gente desmentir um pouco o Milei e para a gente observar o fato de que, em relação ao seu posicionamento político, a Venezuela se mantém à esquerda durante grande parte do seu tempo, não é? E isso é importante para que a gente considere os impactos na sua ordem nacional e isso na sua relação com a geopolítica internacional. Não se trata apenas de uma, vamos dizer, uma esquerda moderada. Né? É uma esquerda que realmente assumiu um certo papel geopolítico, e diria mais, um papel geopolítico que é muito mais importante na condução da geopolítica a nível regional do que o Brasil. O Brasil, por exemplo, nessa situação de crise, se mostrou como um ator regional nulo, né? Deficiente de qualquer tipo de possibilidade de intervenção. Né? Se manteve calado, né? Se resumiu suas ações a pequenas notas, mas tímido sobre toda essa situação, enquanto a gente vê outros países como a Colômbia se unindo em torno da defesa da Venezuela. E aqui entra uma questão, né? Não importa se você gostava ou não do Maduro, né? Se a gente ficar nessa eu gosto ou não gosto do Maduro, a gente cai numa coisa meio infantil, não se trata disso, né? Por exemplo, eu, cidadão brasileiro, não admitiria, eu sou de esquerda, mas vocês sabem meu posicionamento. Eu não admitiria que os russos invadissem Brasília e levassem Bolsonaro num helicóptero durante a época em que o Bolsonaro era presidente. Eu não admitiria. E seria uma agressão, uma violação ao território nacional brasileiro. Nosso país tem leis. Nossas leis precisam ser cumpridas, os ritos democráticos precisam ser entendidos. E mesmo se fosse o caso da ausência desses ritos democráticos, o que dá o direito de um outro país intervir neste, tirar alguém do poder, certo? Porque se fosse esse o caso, nós teríamos todo o direito do mundo de fazer isso com os Estados Unidos. Afinal de contas, os Estados Unidos cometem crimes mundiais em sequência. Né? Se a gente pegar aí o número de países que foram bombardeados pelos Estados Unidos só durante o governo Trump, são 7. Isso dá o direito, se a gente pegar o Trump tem o caso Epstein. Né? Quer dizer que a gente, então, por conta disso, pode ir lá, invadir os Estados Unidos, retirar ele, levar no helicóptero e retirar força? Não é bem por aí que funciona, né? Não é bem por aí que funciona. Então, isso inaugura uma dinâmica geopolítica que, na verdade, já foi anteriormente inaugurada com o Irã, onde os Estados Unidos pode simplesmente resolver fazer o que quiser e está tudo bem. Né? O que mostra absolutamente
o fato de que a ONU tem pouca expressividade agora nas resoluções desses conflitos. Nunca teve muita e agora perde totalmente sua legitimidade num cenário em que a ONU se encontra dividida e não pode atuar a respeito de nada. Então, a gente vê que durante os anos vão passando, né, que há uma transição à direita ou à esquerda entre os países, a Venezuela se mantém à esquerda, né? Quer dizer, a Venezuela, de certa forma, assumiu um programa político que ganhou certa influência e que se mantém resistente às alterações e às imposições da geopolítica americana. E, claro, agora que o governo, que o Maduro foi sequestrado, a gente vê que o governo absolutamente não se desfez. A gente continua observando que a figura da sua vice-presidente, o governo continua de pé, e que, inclusive, com grande solidariedade das milícias bolivarianas. Agora, a gente não sabe qual vai ser daqui para frente, como que a oposição vai ganhar força para conduzir um próximo levante contra o país. É algo que nós precisaremos analisar. Ah, isso daqui é fundamental, né? Bom, isso daqui eu já abordei algumas vezes no canal, mas acho absolutamente central falar das teorias geopolíticas. Aqui a gente tem o Heartland e o Hinland. O Heartland, esse coração continental do qual fala Mackinder, o nosso pai da geopolítica. E para Mackinder, qualquer um que dominasse o Heartland dominaria o mundo. Depois vem o Nicholas Spikeman, e coloca que qualquer um que dominasse o Heartland dominaria o mundo, porque dominando o Heartland se domina o Heartland, e dominando o Heartland se domina o mundo. Isso surge, são teorias, né? O Heartland do final do século XIX para o século XX e o Heartland, teoria do século XX. Heartland, uma teoria de um inglês, o Halford Mackinder. Heartland, a teoria de um estadunidense, o Nicholas Spikeman. O que isso tem a ver com Venezuela? Absolutamente tudo. Só que, dada a debilidade da nossa educação, tanto a nível de escola quanto a nível da mídia, a gente não tem acesso a esse tipo de discussão, e deveria. Porque isso daqui é a base do funcionamento do pensamento da geopolítica estadunidense no mundo. Isso tem total relação com a Venezuela. Por que essas são áreas muito importantes? Rapidamente, né? Eu tenho um curso inteiro sobre o pensamento vários vídeos, né, no canal sobre o pensamento do Mackinder e sobre o pensamento do Spikeman, que vocês podem acessar. Mas aqui em linhas rápidas, o Heartland é esse território que, dado o seu caráter continental, ele teria superioridade às outras regiões. Seria uma fortaleza natural, segundo Mackinder. Um território fechado por grandes muralhas de cordilheiras, com rios endorreicos, né, rios que correm para o interior do continente, maioria desaguando no Ártico, que é uma região fechada pelo gelo, e que, portanto, garantiria a defesa desse território. Lembrando também que, para o Mackinder, o exército, ou, em outras palavras, as forças terrestres, são superiores às forças navais e aéreas. E que, portanto, sendo uma fortaleza continental natural, essa seria uma região que qualquer potência que exercesse seu poder poderia dominar o mundo. Daí o grande medo dos ingleses com os russos, o que vai levar o Mackinder a fazer uma série de intervenções nos tratados da Primeira Guerra Mundial, como, por exemplo, a criação do cordão sanitário, cordão de países que separa a Alemanha de Rússia. Depois vocês podem olhar isso lá no meu vídeo mais específico. O Heartland vem de uma certa desconfiança do Spikeman, que diz, olha, o Heartland realmente é uma fortaleza natural, mas não há nada de efetivamente, vamos dizer assim, estratégico do ponto de vista de recursos naturais e humanos nessa região. A gente fala em grande parte da Ásia Central, um grande deserto, associado à Sibéria, um deserto de gelo, né? Então, o Spikeman vai propor, né? Que o Rhineland seja realmente a região importante. Dominando ele, se domina o mundo. No Rhineland estão as principais potências mundiais, a maior parte da população mundial e os principais recursos naturais do mundo. Então, essa é a ideia. O Spikeman entendia que é muito difícil, para não dizer impossível, que qualquer país exerça hegemonia no Rhineland. Então, o que os Estados Unidos deveria fazer o tempo todo é desestabilizar essa região, a ponto de que, se os Estados Unidos não puderem exercer diretamente sua hegemonia, que os Estados Unidos pelo menos tornem ingovernável essa região. Ela não pode ser governada por uma potência. O que vem acontecendo nos últimos anos é que os Estados Unidos perde consideravelmente suas forças na região, né? Eu também, no meu primeiro livro, eu proponho analisar isso daqui por via da questão das energias, é como eu chamo energia, né? A gente tem ali uma certa quantidade de energia disponível que os Estados Unidos precisa mobilizar na região, produzir certos movimentos. Os Estados Unidos têm cada vez menos força para impor esses movimentos
para gastar essas energias. Suas fichas vêm diminuindo, de modo que China e Rússia aumentam sua zona de influência. Exemplos, né? O BRICS é o exemplo mais claro, né? É um processo de integração mundial, né? E que só na Ásia já inclui aí Índia, China, Rússia, Indonésia, Emirados Árabes e Irã, né? Então só aí no, nessa região já tem países absolutamente importantes, as principais cabeças econômicas, né? A gente tem aí os Estados Unidos perdendo a guerra do Afeganistão, estão retirando suas tropas de uma região que está na franja entre o Highland e o Heartland, né? A gente vê os Estados Unidos com problemas em conduzir a guerra entre Israel e Palestina, né? Quer dizer, no sentido de que se pensava que seria uma guerra mais rápida, Israel vai perdendo sua influência geopolítica regional, se desmoraliza muito, e a gente vê que a própria Ucrânia está sendo derrotada. A Ucrânia está sendo derrotada pela Rússia. Vejam mais uma vez, né? Entender a guerra da Ucrânia é só por via desse mapa aqui, né? A gente está vendo a Ucrânia de um lado, no Rimland, e a Rússia do outro, no Heartland, né? Então é preciso mobilizar esses conceitos para que a gente compreenda algo. Então vejam só, os Estados Unidos, seja por via, inclusive não vamos esquecer, Taiwan, né, com dificuldades de integração, com disputas com a China, seja por via da perda de territórios, da influência política nessa região, os Estados Unidos se sente ameaçado. Os Estados Unidos fala, opa, tá chegando num ponto em que eu estou perdendo minhas fichas, não consigo mobilizar tantas energias nesse território, de alguma forma isso já indicando um processo de derrota, né? Então é aquilo que eu falei, os impérios, quando eles vão ruindo, quando eles vão perdendo potência, eles começam a mostrar suas garras. Não pode mais ir pela positividade, pelas alianças, pelas trocas, ele vai por vias militares. E isso tem como consequência a ativação de uma outra teoria. O Nicholas Spykman tem um livro chamado Estados Unidos Frente ao Mundo, onde o Nicholas Spykman defende a ideia de que os Estados Unidos, perdendo seus territórios na Rimland, nos Rimlands da Eurásia, os Estados Unidos deveria recorrer necessariamente à sua reserva. Que reserva é essa? Sua pan-região. Esse mapa aqui é um mapa do geopolítico nazista Kroll Schoeffer. E segundo Kroll-Schoeffer, essas pan-regiões identificariam as zonas de influência que equilibrariam o poder mundial. Então, Schoeffer propõe isso como uma medida para evitar os conflitos. Vem da ideia de espaço vital, do Ratzel, né? Ele soma essa ideia de espaço vital como o espaço necessário ao desenvolvimento das nações. Então, o Haushofer vai identificar quatro grandes poderes mundiais, né? Na América, os Estados Unidos, com a sua pan-região americana, que seria todo o continente americano. Na Europa, a Alemanha, com sua pan-região que incluiria tanto a Europa quanto a África. Na Eurásia, nós teríamos a Rússia, que já teria sua pan-região definida, sendo um país gigantesco, e no leste da Ásia, o Japão, um período em que a China tem pouca relevância internacional, né? Então, o Japão seria a grande potência do leste asiático e aqui, portanto, o sudeste, o sul da Ásia e Oceania seria a sua pan-região. E o Spykman dizia, essas são as grandes potências, elas precisam de territórios, porque nesses territórios elas vão encontrar matéria-prima, mão de obra, mercado consumidor. Se a gente fizer essa divisão do mundo, tudo fica bem, o poder se equilibra, as guerras podem ser evitadas. É claro que isso não ocorre. Primeira e Segunda Guerra Mundial vem, inclusive, isso daqui é uma ação imperialista, né? Também já vi alguns geopolíticos aí dizendo que isso daí seria um princípio da paz mundial. É imperialista e uma base totalitária, racista muito forte, né? Temos que tomar cuidado com isso. E isso está na base da geopolítica estadunidense, né? A ideia da pan-região também é de significante importância para os Estados Unidos. Ou seja, se nós não conseguimos apostar nossas fichas, se tudo der errado, a gente não conseguir apostar nossas fichas na Rimland da Eurásia, o que nos resta então é ocupar esse território. Esse território que nós temos aqui disponível, que é o nosso quintal, que é o quintal americano. Ou seja, como a gente ocupa? Pode ser por vias militares ou por vias positivas. Quais foram as vias positivas de ocupação? O neoliberalismo foi a principal. Estados Unidos, por via do neoliberalismo, efetiva a sua ocupação. Força, por via da ideologia, os países mais pobres, as economias latino-americanas e até países mais ricos como o Brasil, a vender os seus bens públicos, privatizando esses bens para empresas estadunidenses. Bom, isso é um processo de transferência de capital. Então, vão transferir capital para a economia estadunidense. Isso é por via positiva, ou seja, não há uma imposição militar,
não há uma alteridade, há uma identificação com o poder. Nós vamos pela conversa, pela negociação, chegando a isso. Por vezes, é claro, isso é um processo, claro, extremamente violento, mas não é uma violência escancarada. Agora, na medida em que eles perdem o Golfo Pérsico depois da guerra do Irã, o que resta agora para os Estados Unidos? Bom, o que resta agora para a gente é ocupar a Venezuela. A Venezuela, claro, está no nosso quintal. Então, é absolutamente inconcebível para a doutrina de segurança dos Estados Unidos que a sua pan-região seja zona de influência de qualquer outro país. Não pode ser zona de influência da China e da Rússia. E a gente vê que a China e a Rússia, deixando de se contentar com seus papéis de potências regionais, passam a exercer influência na América, o que gera mais instabilidade para o governo estadunidense. Então veja só, é uma questão de você exercer sua soberania extraterritorial sobre a América. É isso que os Estados Unidos pensa. Porque essa é a doutrina de segurança dos Estados Unidos desde Spikeman. Desde Spikeman funciona dessa forma. Agora eles retomam a teoria, na verdade, do general, né, Alfred Mahan, né, da Marinha Americana, que vai propor, na verdade, que a primeira teoria, a doutrina de defesa dos Estados Unidos, é a ideia de que a América tem que ser de controle absoluto dos estadunidenses. E que o Canal do Panamá, permitindo a travessia das tropas do litoral leste para o litoral oeste dos Estados Unidos, garante a segurança dos Estados Unidos. O Spikeman expande isso e fala, bom, depois da Segunda Guerra Mundial não se pode dizer mais isso, os japoneses quase chegam aqui no nosso território. Então, para a gente manter nossa hegemonia, a gente tem que desestabilizar outros países que estão muito além do continente americano. Então, como que hoje funciona a doutrina de segurança dos Estados Unidos? Olha, perdemos o Rhineland, esses territórios da Europa e da Ásia. Aciona o projeto do Mahan, né? Agora a gente tem que ter a América. E o projeto do Rolschoffer, né? Quer dizer, pan-região, isso daqui tem que ser nosso. Se agora começa a ruir esse projeto das Américas, aí o alerta vermelho é muito grave, né? É claro que esse sinal vermelho ainda não foi dado, absolutamente, mas a expansão da China sobre esses territórios tem sido muito preocupantes para os Estados Unidos. De modo que os governos de esquerda hoje recebem grande influência também das dinâmicas geopolíticas que a China desenvolve no mundo. Então, isso é importante, a gente compreender também que a Venezuela é considerada uma espécie de quintal dos Estados Unidos, está nessa pan-região e é uma zona absolutamente estratégica por conta da produção de petróleo. De modo que, olha, acionamos o nosso alerta vermelho se China ou Rússia tiverem interesse de ocupação desse território. Bom, aqui é um outro mapa muito interessante que é do Samuel Huntington, que é um geopolítico muito importante para pensar o poder americano, né? Que constrói a ideia de choque de civilizações. Esse mapa eu acho ali absolutamente central para a gente entender a nossa posição no mundo segundo os Estados Unidos. Vejam só, quando a gente olha esse mapa, fica muito claro que o Samuel Huntington, representante dos interesses, né, conservadores da direita americana, como eles nos enxergam. Ou seja, para Samuel Huntington, tudo abaixo do México, com poucas exceções, ele chama de latino-americano. É isso, somos latino-americanos. É o que a gente vê aqui no mapa, né? E segundo Samuel Huntington, a geopolítica mundial se daria por conta de um conflito, esse choque de civilizações, como ficou chamado seu famoso livro, né? Uma civilização não aceita os interesses, os valores morais da outra e acabam entrando nesse choque. É claro que isso foi muito motivado pelas relações entre o mundo ocidental e o mundo islâmico, mas que tem um viés absolutamente racista na sua análise, né? Quer dizer, separa, homogeneiza países como se pertencentes a mesmos blocos, né? E passa assim a considerá-los. Mas eu acho que é importante a gente olhar isso daqui para a gente entender que nós somos latino-americanos. Porque o que eu mais vi, né, e o que eu mais vejo, né, são pessoas que, desconhecendo absolutamente sua posição no mundo, passam a apoiar os interesses imperialistas contra seus próprios interesses. E isso é problemático em muitos níveis. E o que eu estou dizendo? Estou dizendo que você tem que defender o Maduro? Olha, essa não seria nem minha posição. A minha posição é de que a Venezuela não pode ser. Um poder externo não pode invadir a Venezuela e fazer o que bem quer. Ainda mais sabendo dos seus interesses, dos seus verdadeiros interesses. Então, agora, falta dimensão, principalmente para os brasileiros, principalmente por conta da nossa língua, o português, né?
brasileiros não se sentem latino-americanos, e vocês são. Né? Para os Estados Unidos, nós somos latino-americanos, e para a visão dos Estados Unidos, cidadãos de terceira, quarta, quinta categoria, o lixo do mundo, vamos dizer assim. Então, esse mapa aqui do Huntington é bom a gente olhar, porque a gente vai falar, é assim que eles nos enxergam, e para eles aqui é um bloco homogêneo, não há diferenças, e que nós somos cidadãos de terceira categoria. E é isso, e nós somos latino-americanos. Então, ótimo que a gente assuma essa perspectiva de se dizer latino-americano, mas que ao se assumir também entenda a importância e a necessidade do que é uma luta latino-americana. Que é compreender que os interesses de uma potência externa tão escancarados não podem surgir à frente da defesa das nossas nações. Quer dizer, os Estados Unidos não têm direito de invadir um território, de levar, sequestrar seu presidente, e a gente aplaudir, como se fosse a coisa mais linda do mundo, sabendo dos seus interesses, que é a exploração de petróleo e o combate à Rússia e à China. Quer dizer, isso é um motivo nobre? Quer dizer, absolutamente não. Existem outras vias de se conseguir essas questões, e como os Estados Unidos procedeu é um grande impacto às nossas soberanias. Como eu bem coloquei, o Brasil sai com uma soberania muito, muito prejudicada dessa situação. Assim como os demais países latino-americanos e a ordem mundial, porque agora a ordem mundial é isso. A gente pode sequestrar presidentes, a gente pode bombardear o Irã e depois pedir desculpa, a gente pode fazer um genocídio em Gaza, tá tudo bem. E aí entra essa questão, como a Rússia e a China têm sido absolutamente negligentes. Quer dizer, cadê a participação da Rússia e da China? Quer dizer, está se limitando à declaração de notas, de, ai, olha, não gostei, e é isso. Tem meios importantes de se colocar pressão contra os Estados Unidos nesse momento. Seja por via de sanções econômicas, o que a China pode fazer, seja por via de negociações, né? Convocação de reuniões. Não precisamos falar diretamente de conflitos, o que seria também inviável. Mas existem formas de se colocar pressão nos Estados Unidos. Né? Então, o que impede, por exemplo, a China agora de fazer sua reivindicação territorial sobre Taiwan, por exemplo? Se os Estados Unidos podem invadir outro país, sequestrar o presidente, bombardear o Irã, se um genocídio em Gaza está tudo bem, por que a China não pode enviar tropas para Taiwan? Por que seria errado? Ainda mais que os Estados Unidos estão escancaradamente revelando os seus interesses. Então, vejam, é uma questão muito problemática. E essa fragilidade da noção do sentir-se latino-americano dos brasileiros faz com que a gente apoie ações imperialistas, não perceba o risco para a nossa própria soberania e ache uma coisa magnífica, bonita. Então, eu acredito que o Brasil, como dizia Milor Fernandes, né, o Brasil tem um grande passado pela frente, né? Por fim, um mapa mostrando as principais bases militares dos Estados Unidos do mundo. Eu não sei como vocês chamam isso, eu tenho uma palavra que eu acho interessante, que se chama imperialismo. Né? Uma palavra interessante, né? Acho que combina com isso daqui. Quer dizer, vejam a disposição das bases dos Estados Unidos no mundo. Quantas bases militares os Estados Unidos têm, espalhadas por todos os continentes, para manter a ordem a base dessa ordem mundial, que é uma ordem mundial forjada por via militar na mão dos Estados Unidos. E que nos últimos anos, desde a Segunda Guerra Mundial, foi responsável por um número de intervenções militares como jamais se viu na história da humanidade. Um país que foi responsável por invasão de dezenas e dezenas de países. E não vamos perder a oportunidade de compreender, né, que se um país precisa de tantas bases militares pelo mundo, só há uma explicação. Esse país mantém uma ordem mundial frágil com base nas forças armadas. A China, por exemplo, tem uma única base militar. Vejam por isso que eu coloquei lá na frente a diferença entre o imperialismo chinês e americano. A China tem uma única base militar fora do seu território no mundo, que fica no Djibouti, um micropaís no norte da Etiópia, na África, na saída do Mar Vermelho. Então vejam só, isso daqui representa, para a gente fechar com chave de ouro essa discussão, como a geografia materializa territorialmente essa lógica do imperialismo. Isso daqui é imperialismo. Esse conjunto de países ocupados por bases estadunidenses. Entender que os interesses dos Estados Unidos no mundo não se resumem a um país ou outro, mas são
muito amplos. Não só a Venezuela está na mira, mas a Nigéria está na mira, a Colômbia está na mira, o México está na mira, Cuba está na mira, a Groenlândia está na mira. Então vejam só, e o Brasil também, como eu coloquei desde o início. Então isso daqui revela absolutamente a dimensão das intervenções dos Estados Unidos no mundo e como a gente deveria pensar. Né? Quer dizer, a gente acha aceitável isso daqui, e desconstruir aqueles mitos absolutamente imbecis, ideológicos, de que os Estados Unidos está ali para garantir democracia. Os Estados Unidos é aliado de fundamentalistas no mundo inteiro. Os Estados Unidos foi grande aliado da Al-Qaeda. Os Estados Unidos que armou os guerrilheiros que depois foram formar o Talibã. Os Estados Unidos que financia grupos terroristas na África. Estados Unidos, que é aliado da Arábia Saudita, um regime profundamente conservador, fundamentalista, ditatorial. E a gente olha e entende os Estados Unidos como um grande defensor da democracia mundial, é muito problemático pensar dessa forma. Então, esse mapa aqui revela e aprofunda a verdadeira dimensão dos interesses estadunidenses no mundo, a verdadeira dimensão do seu imperialismo e o que nós estamos vendo, qual o jogo que está sendo jogado, que não é uma brincadeira. Em azul tem entre uma e duas bases pequenas, o que está em amarelo de 1 a 24 bases, e o que está em laranja, 25 bases ou mais. Então, percebam a dimensão das intervenções militares dos Estados Unidos no mundo. Não é brincadeira. Para que os Estados Unidos faz isso? Para manter sua hegemonia. Sua hegemonia no Rhineland, no Herzland. Se vocês perceberem, a maior parte das bases militares estão no Rhineland. Olha lá, é o amarelo que é de 1 a 24 e o laranja que é 25 ou mais. 90% desses daí estão no Rhineland. Ou seja, garantir a segurança, a ordem, a sua hegemonia. Não é? Será que é isso a ordem mundial que nós desejamos para o mundo? Então, retoma aqui o professor André Martins no sentido de dizer que, olha, não se pode pensar paz mundial sem a geografia. E não se pode mesmo. A geografia nos dá as ferramentas necessárias para compreender essas dinâmicas, para compreender as problemáticas colocadas, e é uma ferramenta indispensável. Não, o Yves Lacoste dizia, né? A geografia serve em primeiro lugar para fazer a guerra. A gente muda isso, também serve, claro, a guerra é fundamental, a geografia, mas a geografia serve em primeiro lugar, na verdade, para fazer a paz mundial, o equilíbrio entre as nações. Compreender que precisa de mais países com representatividade na ONU, que os Estados Unidos têm que respeitar a soberania e não sair ocupando o mundo inteiro com suas bases militares, impondo seus interesses. E é isso. Então vejam só com uma reflexão final, se ao invés disso daqui serem bases americanas, se fossem bases venezuelanas, ou bases russas, ou bases chinesas no mundo, qual seria a nossa sensação? Digo isso para o pessoal mais associado à direita, né? Quando a gente olha esse mapa aqui, se tudo que está aqui fossem bases venezuelanas, russas, chinesas, qual que seria a nossa sensação? Olha, a sensação de excesso, sensação de que, olha, uma linha foi ultrapassada, sensação de que, olha, esses países querem controlar a ordem mundial, querem impor seus interesses por via das armas. Só que quando os Estados Unidos faz isso, como ele naturalizou a ideologia da democracia e como a gente entende isso como se fosse algo absolutamente natural, normal, a gente tende a achar que faz sentido e não faz. Estados Unidos não deveria ter essas bases militares. O fato de que as tem é extremamente problemático e perigoso para a ordem mundial. Bom, pessoal, vimos aí uma série de 10 mapas. Poderíamos ver outros. Mas acho que eles já dão uma dimensão do que quer dizer esse conflito com a Venezuela. Eu acho que é uma pequena contribuição, mas que nos é relevante nesse momento por via da geografia. A geografia tem muito mais potencialidade de aprofundar esse debate, e a geopolítica também. Algo que eu pretendo em outros momentos no canal aprofundar com maior qualidade. Por enquanto, ficamos com isso e até uma próxima.